Olá pessoal, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Fardar. Hoje, nesse episódio especial, eu tenho a honra de receber aqui para conversar com vocês, para trazer toda a expertise daquele que viveu o certame militar na prática, que viveu a vida na caserna, não só na escola de formação, mas que foi, assim como eu, durante um bom tempo militar de carreira. Refiro-me ao nosso professor aqui do CEISC também, o Marcos Gomes. O Marcos, ele possui um Instagram muito interessante, já segue lá, é @livroscompólvora, não é isso? Pólvora. Que legal. E além disso, então, a nossa proposta hoje, além de apresentar o Marcos para vocês, é trazer aqui de uma forma otimizada metodologia, entender como o Marcos se preparou para esses vários concursos que ele aprovou. Então seja bem-vindo, Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Pode Fardar. E eu queria que tu começasse numa breve apresentação. Quem é o Marcos? Para quem não conhece, para quem está assistindo aqui, está tendo contato contigo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Ô, professor, muito prazer aí estar aqui conversando com o senhor. Quando eu recebi o convite, fiquei muito honrado aí. Falei, caramba, vou conversar com o professor Mauro, vai ser legal pra caramba. Que legal. E ainda mais sobre a área militar, né? O que a gente gosta de fazer, o que moldou aí a nossa vida ao longo do tempo. E vamos lá, pra quem não me conhece, né, meu nome é Marcos Gomes. Hoje eu sou policial rodoviário federal. Eu já fui aprovado aí em alguns concursos, né? Foram 9 ao todo. Que legal. E passei pela escola de aprendiz marinheiro, passei pela ESA. Também fui aprovado para EAR, mas acabou que eu não fui, né? Já estava na ESA quando saiu o resultado. Depois eu fui soldado do Corpo de Bombeiro, no Rio de Janeiro. E depois vim para a Polícia Rodoviária Federal. Que interessante. Então, Marcos, tu tem uma carreira vitoriosa nos concursos públicos. Isso é muito bom para motivar o nosso aluno, né? E você que foi sargento, então, do Exército Brasileiro, eu tive o prazer de ser sargento da Força Aérea Brasileira. Como é que foi o teu processo, então, de formação até conseguir passar nesse concurso? Vamos focar na ESA, né? Até você conseguir lograr êxito nesse concurso difícil que é da Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Para mim, no início, foi muito difícil porque eu vim de algumas reprovações na escola. Então, eu nunca fui um cara muito estudioso. E me formei na escola com 20 anos de idade. Então, eu até já respondo a galera aí que acha que será que eu consigo? Me acho meio burrão. Eu também achava que era. E teve um ano que fiz uma virada de chave na minha vida, que eu falei assim, não tem como eu continuar com a vida que eu tô. Né? Me formando na escola com 20 anos de idade. Então, eu acho que naquele momento eu mentalizei que eu precisava construir alguma coisa sólida para minha vida. Minha família toda é militar, então eu pensei, vou seguir esse caminho também. E aí, nesse ano que eu decidi, foi o ano que eu passei o ano inteiro estudando muito. Então eu me dediquei muito, dei muito gás ali. Foi difícil no início aprender a estudar, porque eu não sabia, né? Vinha de um monte de reprovação, então para mim no início foi muito difícil. Sentava ali 10 minutos na frente do caderno e já ficava, caraca, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço para aprender isso aqui? Então acho que essa virada de chave foi principalmente em relação à mentalidade, né? De, preciso mudar de vida e eu vou fazer o que tiver que ser feito para poder mudar de vida. Isso faz muita diferença. Perfeito. Pessoal, e ver o Marcos falando que ele não sabia o que fazer e hoje ele é uma referência em métodos de estudo, tá? Ver ele falar, não sabia o que fazer e hoje, sendo essa referência, inclusive no CEISC, ele trabalha com isso, ele é mentor de concurso público para te ensinar os melhores métodos e nós vamos usar, já te aviso, vamos usar essa expertise dele aqui no nosso CEISC militar. Mas Marcos, e dentro dessa tua construção da tua carreira como militar, qual foi a grande dificuldade que tu encontrou no tocante ao estudo? Era a falta de orientação? Era um material não atualizado? Como é que foi qual foi então a tua maior dificuldade nesse momento? Principalmente em relação a material, método de estudo, porque quando eu estudei para a ESA, isso foi em 2007, não tinha curso preparatório igual tem hoje, curso online, o curso físico que tinha mais perto da minha casa ficava quase 2 horas de ônibus. Então eu comecei a estudar sozinho, do nada, peguei aqueles livros volume único para estudar. Comprada em livraria, ali, em bancas, em banca de jornal. Banca de jornal. E aí, junto com aqueles livros do ensino médio, sabe? Aqueles volume único, que servia para o ensino médio todo. Sim. E aí eu comecei estudando ali e, é muito ruim você estudar sozinho. Então foi um estudo, bem da verdade, sem orientação, né? No início foi. Sem direcionamento. E que momento tu sentiu que tu precisava mudar? Bom, eu tenho que mudar isso, porque senão eu vou ficar aqui cada vez enxugando gelo e não vou aprender. Então, eu
estudava e tinha muita dificuldade sobre como aprender. Eu via ali que eu estudava, mas não sabia como fazer revisão, não sabia método de estudo, não tinha um material adequado, né, para estudar. A gente sabe que essas apostilas elas não adiantam muita coisa. Aí foi quando eu conversei com meus pais na época e falei, ó, vocês estão vendo que eu tô me dedicando pra caramba aí, tô estudando pra caramba, mas eu preciso de uma orientação melhor. Aí foi quando eu comecei a fazer um curso, e eu pegava aí 2 horas quase de ônibus para poder ir pro curso, e aí sim, chegou lá, fez a diferença. Na parte de matemática, eu sempre tive muita facilidade. Eu, quando era mais novo, também estudei um pouco ali pro Colégio Naval, pra EPICAR, então a parte de matemática eu era já safo. No dia que eu cheguei no curso lá, eu até fui fazer um simulado de matemática, exatamente no dia que eu cheguei, e aí quando eu voltei no dia seguinte no curso, o diretor do curso chegou e falou assim, cara, seu simulado aqui de matemática, você foi o único que gabaritou o simulado. Eu falei, caraca, legal, aí, porra, então o negócio tá funcionando. Aí teve um de história e geografia, aí já era. Aí já o negócio foi trágico. Aí de português também não foi bom. E aí, quando eu fui pro curso, que eu comecei a estudar, com o professor direcionando o estudo, dizendo o que eu tinha que estudar, como que eu ia estudar, aí eu comecei a entender... O que estudar? O que estudar. Aí eu comecei a entender que realmente você precisa de um método para você conseguir estudar. Marcos, a gente costuma dizer, e eu costumo dizer, e o CEISC também, que não é o aluno que mais estuda que passa, mas o aluno que estuda com o método certo, com a estratégia certa, com técnicas corretas, né? E se tu pudesse apontar um erro que te fez reprovar, porque eu e o Marcos passamos em vários concursos, mas certamente reprovamos em vários concursos também, isso é óbvio. Se alguém disse pra ti, eu passei e não reprovei, olha, é muito raro, tá? Nós temos várias reprovações em concurso. E se o Marcos pudesse apontar um erro que fez com que ele reprovasse, qual seria o erro? Tu identifica um erro assim, isso aqui foi o principal, quem sabe a falta de rotina, a falta de disciplina, não ter um método, estudar o que eu mais gostava, que isso comigo, te confesso que foi o que aconteceu. Eu acho que principalmente não levar a sério o estudo como tem que ser levado no início, principalmente, e não saber fazer revisões. Eu tinha a ideia ali de que eu estudei um conteúdo, se daqui a 2 meses eu voltasse nesse conteúdo, eu tinha que saber porque eu já aprendi. E a gente não aprende na escola como estudar, como fazer uma boa revisão, como que o nosso cérebro funciona em relação à memória, em relação a você fazer um estudo que realmente seja um estudo ativo para você lembrar daquele conteúdo. A gente não aprende isso na escola. Perfeito. Então, quando eu estudava muita matéria, sem muita organização. Quando eu queria, as matérias que eu mais gostava eram as que eu mais estudava, e no final das contas eu não fazia uma boa revisão. Então, várias vezes eu fazia a prova, eu ficava assim, eu já vi isso aqui, mas eu não lembro. E aí toda vez, de novo, já vi isso aqui, mas não lembro. E aí eu fui ser aprovado no meu primeiro concurso, era o meu 5º concurso. Eu fiz 2 vezes Colégio Naval, 2 vezes EPICAR, e fiz 1 vez a escola de especialista e não passei. Foi quando eu comecei realmente a me dedicar aos estudos, eu levei a sério, como se fosse quase minha profissão ali, né? Eu tenho um horário para estudar todos os dias e isso vai fazer a diferença. Profissão estudante. Exatamente. Vamos fazer tal coisa? Não. O estudo, para quem estuda para concurso, ele não pode ser quando você tem tempo. Você tem que focar primeiro no estudo e as outras coisas você faz quando você tem tempo. E eu gosto de falar que o estudo não é rotina, é disciplina. Rotina é estudar 2 horas por dia, como o professor Heitor falou em outro episódio. Agora, disciplina é estudar 2 horas por dia sem distração. É estudar 2 horas por dia, seja sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E vendo tu falar, me surge não uma ideia, mas uma necessidade de falar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando. O CEISC, tu sabe disso, nós somos hoje a referência no Brasil em aprovação para a OAB e uma das referências em aprovação para concurso público civil. E seremos tão logo uma das referências para concurso militar. E toda a expertise que nós temos na OAB e no concurso civil, a gente está trazendo tudo aquilo que foi validado na OAB e aquilo que está validado no concurso civil, a gente está trazendo para cá. E sabe o que é validado lá, Marcos? Revisão. Porque nós temos um detalhe importante que a neurolinguística explica, que chama-se curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Tudo aquilo que nós aprendemos, em certa medida, ele vai diminuindo, nós vamos esquecendo. E isso é natural, está tudo bem. O que nós devemos fazer? O que for possível para diminuir a curva do esquecimento. O estudo ativo é uma ferramenta que diminui a curva do esquecimento. Fazer questões
simular uma aula, Exatamente. fazer o teu esquema. Eu digo muito para os meus alunos que o que aprova eles não é a nossa apostila, não é o nosso material, mas é o que eu chamo de manual caseiro. O que é o manual caseiro do aluno da ESA? É aquilo que o professor falou, que ele anotou e que ele vai usar para quê? Para fazer revisões. Aquela dica de história que o professor passou, aquela dica de inglês que o professor passou, aquela dica de português que o professor passou, que ele anotou, é aquilo que ele vai estudar. E um detalhe importante, o aluno ele pode ser auditivo, ele pode ser visual, ele pode ser sinestésico, ou seja, a neurolinguística diz que ele aprende de várias formas, mas todo aluno, em certa medida, ele guarda um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes, eu lembro de mim quando eu estudava, eu chegava a saber a cor que eu escrevia a dica que estava na página acima. A página, em qual local da página tá aquela marcação. Isso aqui eu sei que tá com uma setinha em cima daqui da página tal, que é do lado direito, com um marca-texto de cor laranja. E sabe por quê, Marcos? Porque a seta foi tu que fez, foi tu que colocou. Então esse manual caseiro, você produzir o seu conteúdo é importante. E utilizar o manual caseiro para evitar a curva do esquecimento. E agora voltando para nossa expertise em OAB e concurso público. No CEISC Militar, o aluno vai ter na nossa metodologia momentos cruciais de revisão. E quanto mais chega a próxima prova, que mais conteúdo ele tem, aí que o aluno mais tem que revisar. E é aí que o aluno esquece. Exatamente. Tu concorda comigo nessa parte? O grande problema do aluno que ele acha que é muito safo no início é que ele Só um pouquinho. Safo, para quem tá entrando agora tem que no explicar o que é concurso safo. Militar. Safo é o espertão, é aquele cara que sabe tudo, espertalhão, não é isso? Exatamente. O cara que ele acha que ele é muito safo, ele pensa assim, não, eu já tô estudando muito e é o que basta. E aí ele não leva em consideração o que o professor fala, ele não leva em consideração o que a gente vai conversar aqui no podcast. Então eu sempre falo, você pode estudar muito, você pode absorver algum conhecimento e você vai absorver. Se você estudar errado, você vai absorver conhecimento. Se você estudar de vez em quando, você vai absorver conhecimento. Mas hoje em dia o concurso público, ele exige uma alta performance. Ele exige que você entenda como o cérebro funciona, como a memorização funciona, como a curva do esquecimento funciona, como que você faz para revisar ativamente, como que você faz para lembrar daquele conteúdo de um modo ativo, que o seu cérebro vai fazer... Conexões. Exatamente, vai entender que aquilo ali é importante. Isso faz diferença. Então, tem muito aluno que pensa assim, mas eu já estudo muito, já é o suficiente. E às vezes não é o suficiente. Você ter alguém para te indicar e falar, faz assim, isso aqui é importante, isso aqui você precisa revisar. Você precisa estudar hoje, precisa revisar amanhã. Você precisa fazer questões para poder lembrar do conteúdo que você estudou. Não adianta só ficar lendo o seu resumo, porque ler o resumo não é revisar. Você precisa puxar essas informações ativamente, explicar para alguém, conversar com um cachorro, conversar com o espelho. Dar aula no espelho. Dar aula pro espelho. Quando você começa a internalizar ali que você é realmente um estudante, você quer passar no concurso, você começa a ver conteúdo em tudo na sua vida. Porque pensa aí, ó, se você está construindo uma casa e você precisa botar o piso da sua sala, todo lugar que você vai entrar, qualquer sala que você entrar, você vai olhar pro piso. Vai falar, caraca, esse piso aqui é de tal jeito, esse aqui é de tal jeito. Quando você internaliza... Procura um carro para ver se tu não começa a encontrar um carro na rua. Exatamente, começa a ver um monte de carro. E aí, quando você internaliza assim, eu preciso aprender isso aqui. E aí, de repente, você aprende proporção. Tudo que você vê na rua, você vai lembrar proporção. Pô, você olha aqui para a estante que tem livro. Pô, na estante de cima tem 5. Embaixo aqui parece ser o dobro do tamanho. Então, qual que é a proporção? E aí, quando o estudante começa a fazer isso todos os dias... Pô, português, eu já estudei sobre crase. Então, se eu pensar placa aqui... Tal errada... coisa, Opa, tá errado. Tá Olha errado. uma crase. Tem um número, o cara colocou uma crase, tá Exatamente. errado. Pô, Antes de palavra masculina, tá errado. Por que isso aqui tem crase? Pelo motivo tal, tal e tal. Por que isso aqui é As acentuado? placas de trânsito, Placa né? de trânsito. Tu que é policial rodoviário federal. Exatamente. Placa de trânsito, tem muita placa Tem errada muita que a gente placa errada. olha e... Às vezes na TV aparece anúncio com propaganda, coisa errada. Então, assim, vai chegar um momento que o pessoal vai falar assim, esse moleque tá ficando doido. Porque não é possível. Ele fala de estudo o tempo todo ele quer me Mas dizer... esse aí já tá fora da curva, esse tá quase aprovado. Exatamente. Isso faz muita diferença, você mentalizar que você precisa se dedicar de verdade, né? A gente pode dizer que essas tuas dicas aí é aquilo que vai diferenciar o aluno comum daquele aluno aprovado, porque não é aprovado quem mais estuda, mas é aprovado quem estuda certo, quem estuda com metodologia, quem estuda seguindo estratégias. Tu concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito pessoal quando vem me falar assim, eu estudo muito, aquilo que eu falei, eu estudo muito. Tá, mas como que você estuda? Eu estudo uma semana uma matéria, outra semana outra matéria. Não, amigo, assim não funciona.
Vem cá que o tio vai te ensinar. E aí o cara precisa ter um curso que vai direcioná-lo em relação a isso. Não só conteúdo, mas metodologia de estudo, como que ele vai estudar da maneira certa, o que vale a pena estudar mais a fundo, o que sempre cai no concurso. Então ter um professor, né, um mentor para dizer isso faz muita diferença. E Marcos, eu tenho para mim que quem passa não é o aluno, quem passa é o estudante. Eu brinco até na faculdade que eu dou aula, eu digo assim, ó, quem passa na minha disciplina é o aluno. Desculpa, é o estudante, o aluno eu vou encontrar no exame. Como assim, professor? Aluno, vocês estão aqui na sala, vocês são alunos. Vocês serão estudantes fora da sala de aula quando vocês vão o quê? Fixar aquele conteúdo. Né? Fixar aquele conteúdo. E aquele aluno que estuda na véspera de prova, ele continua sendo aluno. Estudante estuda continuamente, que é para não esquecer. Se tu pudesse apontar um erro de mentalidade hoje, principal, o jovem que vai fazer a nossa prova, né? Quem vai fazer a prova aí pode ser até meu neto, se for o caso, tá? Mas esses candidatos hoje, qual seria um erro de mentalidade que o Marcos, como mentor, o Marcos aprovado, o Marcos ex-militar, poderia plotar, né? Poderia apontar como um erro de mentalidade desses candidatos? Pensando bem aqui, eu acho que é o cara não pensar exatamente no futuro o quanto que aquilo ali vai influenciar na vida dele e na vida da família dele. Porque, ó, falando sobre a minha história, por exemplo, e da minha família, todo mundo é militar. Meu avô, tenho irmãos, pai, mãe, padrasto. Meu avô tirou a família quase da miséria por conta do militarismo. Meu avô foi sargento da aeronáutica. Da Força Aérea. Da Força Aérea. Só falta dizer que ele foi da amarela, né? Ele foi radiotelegrafista. E isso há muitos anos. Amarela, né? Para quem não entende, pessoal, só fazer um recorte aqui. Dentro do curso de formação da Escola de Especialistas da Aeronáutica, são 2 anos. Então, a cada 6 meses entra uma turma. E essas turmas têm tarjeta. Tu entra cores. Na amarela, tarjeta de cores, né? Sim, amarela, verde, branca, tá? E azul. A melhor toda sempre vai ser amarela, né? Tô brincando, porque eu fui da amarela. Eu acredito. Quem sou eu pra dizer que não? Mas então o teu avô, ele começa a melhorar a vida da família de vocês. Da família inteira. Porque, pra ter noção, meu avô, na época, ele era auxiliar de alfaiate. Ele caminhava, 10 quilômetros pra chegar no trabalho, saía do trabalho tarde, ia pro curso a pé e voltava. Ele diz que demorava aí mais ou menos 2 horas andando pra voltar do curso pra casa. Então, assim, era uma família realmente carente, né? Ele nunca passou fome, mas, assim, era um chinelo pra ir pra rua, que era o mesmo que ele usava pra ir trabalhar, que era o mesmo que ele usava pra ir pro curso. E quando ele passou pra sargento da aeronáutica, naquela época, na rua dele, ele foi o primeiro a ter televisão, ele foi o primeiro a ter carro, ele conseguiu dar televisão pra quase a família toda, porque naquela época eles não tinham. Então, ele mudou toda a história da família. Logo depois, minha mãe é da primeira turma de mulheres nas Forças Armadas no Brasil, que interessante. De 1982 ou 81, alguma coisa assim, não me lembro agora. Então, em qual força? Na Marinha. Marinha. Ela foi sargento laboratorista. Então entrou no CAP, né, que é o curso de cabo ali, como técnico em laboratório. Só fazer um recorte aqui também. Diferentemente do Exército, me corrija, tá? Diferentemente do Exército, tem a ESA, que você civil pode fazer. Diferentemente da EAR, que é da Aeronáutica, que você civil pode fazer. Na Marinha do Brasil, o acesso à carreira de sargento, ele se dá por um concurso anterior para cabo, não é isso? A pessoa entra como fuzileiro, entra como marinheiro, depois vai a cabo e depois ele internamente vai a sargento, né? Isso. Ou ele tem um curso técnico, né? Se tiver um curso técnico, ele entra direto como cabo. Direto como cabo, mas não como sargento, não né? como sargento. Para entrar na Marinha do Brasil como sargento, você necessariamente tem que ter sido ou soldado ou cabo. Ou cabo. Já exatamente. É igual nas polícias militares, né? A Marinha, se parar para pensar, seria quase assim. Basicamente. Já no Exército e na Força Aérea você entra como sargento. Como terceiro sargento. E aí minha mãe passou, né, no concurso, então ela foi da primeira turma de mulheres nas Forças Armadas. E lá conheceu meu pai, depois também meu padrasto, então toda a minha família, né, é militar. E isso mudou o rumo da minha família. Assim como também mudou o rumo da minha vida. Em um momento ali que eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Eu, na época, passei para Educação Física na UF, que era o que eu tinha vontade de fazer. Inclusive, hoje eu curso Educação Física, porque eu quero e é isso, né? Hoje eu posso me dar o luxo de cursar o que eu quiser. Eu gosto de falar isso, né? O cara tem que primeiro estudar, como foi meu caso, para sobreviver. Exatamente. Eu primeiro precisava ser sargento, sair de onde eu vim como sargento, para depois estudar o direito que eu queria. Primeiro, não tinha nem dinheiro para pagar uma faculdade privada que tinha na minha cidade, muito menos dinheiro para ir para a pública que eu me formei depois.
mas não tinha como morar na outra cidade. Então, eu estudei primeiro para sobreviver. Depois estudei para o que eu queria, que acabou melhorando mais minha vida. Mas a tua história é parecida com a minha, interessante. Sim. Isso. E aí, tanto é que nessa época eu pensei assim, eu vou fazer todos os concursos militares que eu ainda tiver idade para fazer. Eu fiz aprendiz de marinheiro, fiz EAR e fiz ESA. O primeiro concurso de EAR que eu fiz eu não passei, e aí foi quando eu falei que eu mudei ali a minha mentalidade, eu entrei para um curso preparatório, e aí eu passei para aprendiz, fui o 6º colocado nacional, se não me engano, passei para ESA, passei para EAR. Cheguei aí para a escola de aprendiz, e aí quando eu tava lá, saiu o resultado da ESA e da EAR que eu tinha passado. Aí eu saí de lá, voltei para casa, aí fui me preparar ali fisicamente, fui correr atrás de exame, né? Sim, porque muitos exames. depois que você passa ali da prova objetiva, você tem o TAF para fazer, que é o teste físico, inspeção de saúde, psicotécnico, Exames médicos? os exames médicos, um monte de exame, né? Que você faz uma bateria de exame. Interessante o nosso ouvinte entender isso, que o concurso militar, ele tem uma fase intelectual, que é o que o CEISC Militar vai te preparar. Mas existem outras fases que nós também vamos te ajudar, fique tranquilo. Até nós temos destaque na minha frente o Marcos, que vai ter uma dessas missões, que é te preparar para o TAF. A gente vai te ajudar, dentro do possível, a se preparar para o TAF. Porque o intelectual é apenas uma fase. Depois vem Só o a TAF, primeira. Depois depois vem o exame médico, depois vem a vida pregressa, depois vem a avaliação psicotécnica, O psicológica. curso de formação. O curso de formação Que exige em muito si. do candidato, né? Bom, nós começamos na IAR, no meu era 430, formamos em 380. No meu... Eu fui pra infantaria, nós éramos 360 e alguma coisa, nós formamos 333. Então, assim, teve gente que reprovou no TAF, acho que umas 10 pessoas, assim, reprovaram no TAF na época. Então, o cara acha assim... Vou brincar com ele, que infantaria não reprova no intelectual, tá de sacanagem. Piada interna, Piada quem for interna, militar vai entender depois. Então, o cara acha assim, não, agora que eu passei, tô tranquilo. Ainda tem muita coisa pela frente. Agora, olha que interessante, né? A gente vindo, tendo a história muito parecida com a outra. Mas uma coisa eu quero pontuar aqui. Bom, eu entrei na EAR em 95, tá? Passei em 95, 96, 97. O ano de formação. Mas eu vou te contar uma coisa. E é verdade isso. O meu estudo daquela época não seria suficiente para passar hoje. Não seria. Eu digo, e eu trabalho hoje com um concurso da área jurídica. E eu vou pegar qualquer concurso aí de nível superior, juiz, analista, com um concurso com um estudo da época que o cara passou. Pô, eu passei para analista em 20 anos. Não passa para técnico hoje. Não passa para magistratura. Não passa. Por quê? Porque tá tudo mais difícil. Muito mais profissional, né? O cara vira concurseiro profissional hoje em dia. E eu vou te dizer por quê, sabe por quê? No mundo jurídico, pelo menos, quem é que tinha acesso a bons cursos? Eu sou de uma cidade, Marcos, chamada Santiago, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, CEISC que é aqui do Rio Grande do Sul. E naquela época não havia cursos em Santiago que preparasse para concurso. Quem quisesse fazer um curso melhor um pouquinho, e olha que interessante, o meu irmão é promotor hoje, né? O Júlio, ele conseguiu ir para Porto Alegre estudar na época, porque o meu pai deixou de ser mecânico e abriu a sua oficina, deu uma melhoradinha, né? Se aposentou, na verdade, nunca teve coragem, diz ele, de abrir. Sim. Aí se aposentou, teve a coragem e foi bom. Então ele ganhou uma grana melhor, eu já era sargento, e ele pôde pagar o estudo. Nós ajudamos o meu irmão a ir a Porto Alegre para estudar. E legal. aí conseguiu, né, essa brilhante carreira de promotor que ele exerce hoje. Mas o que eu tô te falando? Para você ir a essas carreiras, e eu vou te dizer aqui, qualquer carreira, você tinha que ir às capitais para estudar. Né? Então eram poucos os candidatos que iam às tinha essa capitais. condição, né? Exato. Não tínhamos a internet. Hoje, com o CEISC Militar, com o CEISC OAB, com o CEISC Concurso Público, nós democratizamos o estudo. Por que democratizamos o estudo? Porque qualquer pessoa tem acesso. Exatamente. São Luís Gonzaga, terra do Nidal, até de São Luís Gonzaga o cara pode estudar, tu acredita? Com celular, com internet, o cara consegue estudar. Então perceba, hoje democratizou. Ah, que bom, é bom, mas também tem o seu senãozinho. O nível levantou. o nível Por quê? elevou. Porque aquele inteligente, aquele moleque inteligente, quem sabe tem altas habilidades lá de Santiago, não tinha acesso a um curso mediano. É verdade. Hoje ele tem o melhor professor do Brasil dentro do quarto dele. Ele tem o Muito melhor fácil o professor acesso. do Brasil no celular dele. Sim. Então todo mundo tem acesso, o concurso está mais difícil. Tu concorda comigo que hoje o concurso, essa fala, ela também tem lugar no concurso militar? Ou seja, o concurso militar hoje está mais difícil e, por consequência, o aluno tem que estar mais preparado, tem que otimizar seu tempo, tem que saber como estudar? Com certeza. Ele tem que se organizar, ele tem que... Aquilo que a gente estava conversando, ele tem que entender que a prioridade dele tem que ser estudar.
Ah, mas eu trabalho. Não tem problema. Quando você não está trabalhando, qual horário que você tem? Todos os dias, naquele horário, você vai estudar. Enquanto você está indo para o trabalho, o que você faz? Videoaula. CEISC, videoaula. Aproveitar o momento que está se deslocando. Exatamente. Ah, na hora do almoço, em vez de ficar ali de fofoca com o pessoal do trabalho ali, sempre tem aquela resenha e tal, vai estudar. Pô, com o celular a gente consegue hoje. CEISC Militares, botou lá uma videoaula, o cara consegue assistir em qualquer lugar. Esse cara que tá na minha frente aqui, era sargento do Exército Brasileiro. Um cargo pica. Deixou de ser sargento para ser policial bombeiro militar. Por quê? Olha que inteligente que ele foi. Otimizava o tempo dele como PM, como bombeiro militar, né? Bombeiro militar. Como bombeiro militar, porque ele tinha mais tempo para realizar o sonho dele, que hoje é policial rodoviário federal. Ou seja, ele cedeu um pouquinho da carreira militar, deixou de ser sargento para virar soldado. Para quê? Para, tipo assim, ele veio para trás para pegar impulso para ascender a PRF. Olha que interessante. Então, essa expertise de utilizar o tempo. Não estou dizendo que deva fazer isso. Não estou dizendo. Mas estou dizendo que tem um exemplo aqui na frente de que o tempo é importante. E às vezes eu gosto eu vou te fazer essa pergunta. O que mais leva o cara a reprovar? É a falta de conteúdo ou a falta de organização no estudo? Se ele não tiver um conteúdo adequado, o estudo dele também vai ficar prejudicado, né? Mas a organização ela é extremamente importante para o cara saber exatamente o que ele tem que estudar, quando ele tem que estudar. Depois de matemática, eu estudo o quê? Depois de matemática eu estudo português ou depois de matemática eu estudo história ou geografia? Como que meu cérebro vai funcionar em relação a isso? Como que a sinapse vai fixar mais conteúdo? Será que eu passo um mês estudando só matemática para esgotar toda a matéria? Ou será que... Então tudo isso, quando o cara consegue se organizar, ele entende como é que o cérebro funciona, ele entende como que ele funciona. Né? Isso ele vai fazendo algumas coisas com teste e erro, não vai ter jeito. E ele consegue se organizar, o estudo dele flui muito melhor. Quando eu estava no Exército, eu fui direto para a Brigada Paraquedista, né? Eu me formei na ESA, fui direto para lá. Fiquei lá 6 meses como pé preto, que é o cara que não é cursado, então lá os caras essa história do pé preto, a história do pé preto, pessoal, era porque antes, veja que interessante, até nem isso é mais pode falar hoje. Não pode mais, né? Hoje não, tô nem falando politicamente correto, que não é o caso aqui, mas porque não usam mais o boot preto. Hoje estão usando o boot igual vocês da PRE. É CAC, né? O CAC, então não sei como é que eles estão se organizando, né? Também não sei. O boot CAC, porque o boot preto, o boot escuro, é o boot da tropa convencional. A tropa especializada em PQD, paraquedista, usa o boot marrom. Tanto é que existe uma cerimônia de queimar o boot preto. Do pé preto. Do pé queima, preto. queima esse pé preto. Parece até uma seita aquele negócio lá. Eles vão e queimam pra dizer, não, agora tu não pode agora mais usar. Não usa mais isso aí. Existe. E aí me tira uma dúvida, Marcos. É verdade que na brigada existe uma escada que o pé preto não sobe? Existe escada que o pé preto não sobe. Existe uma mesa só pro pé preto comer. Então, assim, você não pode sentar na mesa com os outros paraquedistas, né? Tem uma mesa que é bem pequenininha, que geralmente fica um pé preto sujo ali em cima, todo ferrado ali. Diz o pé preto, um boot... Um coturno preto, né? Tradicional, o coturno fica ali em cima. E aí em cima da mesa e o cara só come ali. Isso é motivação. Exatamente isso que eu ia falar agora. Isso aí faz com que o cara pense assim, pô, eu não quero ficar aqui no quartel passando por isso aqui a vida toda. E aí quando eu cheguei lá, eu tive uma lesão na ESA e aí não consegui ir direto pro curso de paraquedista. Então eu escolhi... Só porque tem essa possibilidade na ESA... do aluno já sair direto, como tem na AMAN, porque na AMAN é possível o cadete fazer o curso de PQD enquanto é cadete, né? Na ESA, ele não faz o curso, mas ele, quando ele se forma, um pouquinho antes de se formar, tem os testes lá dentro da ESA, e aí você pode sair da ESA assim que você se formar e ir direto pro curso. Perfeito. Principalmente para quem deseja servir na Brigada Paraquedista. E quem é infante, né? Isso, exatamente. Mas tem até para as outras armas também, tem para todas. PQD pode ser qualquer arma? Qualquer arma. Tanto é que existe uma brigada, né? Uma brigada de infantaria paraquedista. Aí lá dentro tem infantaria, artilharia, cavalaria, logística, tem tudo. Tudo. E aí eu não consegui ir para esse primeiro curso, então eu cheguei no batalhão como pé preto. E aí fiquei lá um tempo comendo pão que o diabo amassou, entrando escondido no alojamento. Mas motivando pra pegar o boot marrom. E aí, só que, pô, eu treinava mais do que todo mundo. Eu chegava mais cedo e fazia meu TFM, né, minha educação física, antes da educação física do pessoal e depois treinava de novo com o pessoal. Às vezes o pessoal era liberado, eu não, vou lá pra pista de corda pra poder treinar. Então eu me dediquei bastante, consegui me formar paraquedista ali no meio do ano, mais ou menos. Consegui participar de um monte de operação no exército e tal. E quando eu decidi que eu queria virar
policial, ou PF ou PRF, principalmente PRF, que é o que faz o patrulhamento ostensivo, né, que é o que eu gosto mais, eu pensei assim, eu não quero servir em outro lugar que não seja a Brigada Paraquedista. Eu não quero ter que ir para um outro batalhão de pé preto para poder ficar lá, pô, só sendo passageiro da agonia, como o pessoal diz, só para poder estudar para passar para outro concurso. Eu pensei assim, se é para eu sair da Brigada Paraquedista, que é um lugar que eu amo servir, eu vou sair para algum lugar que me dê muita condição de estudar. Aí abriu o concurso para soldado do Corpo de Bombeiro, eu fiz o concurso, primeiro eu fiz só para ver no que ia dar, acabou que eu passei com o estudo da época que eu estudei para ESA ainda, porque o estudo ele é acumulativo e você não esquece tudo, né? Tem coisa que você tem que revisar ali, alguns conteúdos mais complexos, mas pro nível da ESA, o concurso que eu fiz para soldado do bombeiro era um concurso relativamente fácil. Eram 20 questões de matemática e 20 de português. Então eu fui lá, fui muito bem. Se eu não me engano, acertei acho que 18 de matemática e 17 de português. Passei no concurso, e aí eu fui lá num grupamento do bombeiro, que é até onde eu fiz o meu curso de formação depois, e até onde eu fui servir depois, em Niterói, no Rio de Janeiro. Perguntei, cara, eu sou sargento do Exército, eu acabei de passar para soldado do bombeiro, como é que é o trabalho aí? O cara falou, a escala aqui é 24/72 e você não cumpre o expediente. Falei, pô, mas não precisa vir de segunda a sexta? Ele, pô, não precisa. Falei, tá, se for pra eu sair da Brigada Paraquedista, vai ser pra vir pra cá. Porque aí eu preciso me dedicar o máximo que eu conseguir pra passar pra PRF. Tem vários amigos que não fizeram isso. Que foram da ESA direto pra PRF, pra PF, pra até concursos maiores, para auditor fiscal. Mas assim, foi o passo que eu decidi tomar. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas você foi maluco, foi passar pra soldado bombeiro. Cara, quando você tem um objetivo, não tem nada que vai te tirar daquilo ali. E você precisa tomar decisões. E decisões são difíceis de ser tomadas. Não é fácil você decidir se você vai sair de um concurso para outro. Não é fácil você decidir abandonar, de repente, seu emprego de CLT para ficar dependendo dos seus pais só para estudar para um concurso. Nada disso é fácil, mas você tem que escolher o que vale a pena para você e se você arriscar. Quer. Quando eu fui comprar um curso na época para estudar para PRF, o curso que eu queria comprar dava quase 2 vezes o meu salário no Corpo de Bombeiro. O que eu fiz? Eu vou dar meu jeito. Peguei um cartão emprestado com um amigo, parcelei não sei quantas vezes, peguei um cartão emprestado com outro, peguei um pouco de dinheiro com meus pais, e na época eu tinha acabado de trocar de celular, vendi meu celular novo, comprei um mais velho, e aí o celular que eu tinha comprado vinha com negócio de óculos de negócio virtual e sei lá o quê. Vendi aquilo ali também, comecei a vender um monte de coisa, e dei meu jeito, pô. E comprei o curso. E hoje, se você for parar pra ver, os cursos preparatórios, pô, estão muito mais baratos do que, inclusive, na época que eu comprei. Então, pô, você vai pegar hoje um curso, pô, 6 militares pra você estudar pra ESA. Cara, o cara pode falar assim, ah, eu não tenho condições de comprar. Mas se você quiser dar um jeito, você vai dar. Até porque a gente parcela e parcela muito bem parceladinho. Pô, e fica muito tranquilo. O cara, ele tem que querer. Ele tem que tomar a decisão. Ele tem que falar assim, é isso que eu quero. Se é isso que eu quero, eu vou dar meu jeito. Vou comprar alguma coisa pra fazer uma rifa, vou pegar dinheiro com a família, vou fazer uma vaquinha. Cara, ele vai dar o jeito dele. Perfeito. E o que o Marcos diria para aquele cara que diz assim, pá, essa preparação ela já é muito tarde, ou pela idade, ou a questão até mais premente, o concurso, vamos pegar, nós estamos gravando esse episódio agora em janeiro, a ESA em julho, o cara que diz assim, não, mas quem é muito tarde para começar. Dá pra eu ficar escondido atrás dessa frase ou não? Não tem como. Por quê? Vamos lá. É muito tarde, ele pode ser em relação a duas coisas, né? Ou ele tá com a idade um pouco mais avançada, e de repente é o último concurso dele, ou o penúltimo. Ou então já tá muito em cima do concurso, o cara fala assim, ah, mas só tem 3 meses pro concurso, só tem não sei quanto tempo. E no final das contas, se você quer alguma coisa, cara, você vai fazer chover pra cima. Essa é a realidade. É meu último ano, então beleza. Então encare esse ano de estudo como o seu último ano. Se você vai virar um estudante profissional, você vai virar um concurseiro profissional, você vai botar o estudo na frente de várias outras coisas. Às vezes vai deixar a desejar em relação à família, dar menos atenção para a família. Vai, mas faz parte. Se você quer dar um futuro melhor para sua família, você tem que passar por isso. Não tem por onde correr. Quem não nasceu em berço de ouro tem que compensar isso com disciplina, com esforço, abrir mão de outras coisas. Não dá pra você querer tudo. Ah, eu quero ter um tempo de qualidade com a minha família 100% do tempo, e eu quero sair com meus amigos pra tomar uma cerveja, eu quero domingo ir à praia, quero... Não quero aprovar, não vai aprovar. Não vai aprovar. Então, pra você, se você quiser continuar com essa vida, uma vida medíocre pra quem quer conquistar coisas maiores, é isso, tá tarde mesmo. E o problema é seu. Agora assim, não, pô, eu sonho em vestir uma farda.
Cara, é um orgulho absurdo, né? Primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu coloquei meu camuflado ali, falei, segunda pele, né? Que meu não é segunda irmão, pele. olha isso aqui, que coisa mais linda. Eu quero Até horrível. hoje eu lembro, arrepio. Eu quero horrível, eu fiquei até menos feio com essa farda aqui, pô. Olha, essa farda tem que ser bonita, porque o cara é feio, hein? Então, pô, cara, é isso, sabe? É sobre você ter brilho, você falar assim, não, pô, eu consigo, Não, Marcos, família depende disso. E eu tenho pra mim assim, ó, se o esforço tá aqui, se o sonho tá aqui, o esforço tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima. Ah, mas eu diminuo o sonho. Então diminui o esforço. Então diminui o sonho Então também. diminui o sonho. Ah, eu quero colocar uma farda, dá teu jeito. E quem quer viver a vida militar, o mimimi tem que ficar um pouquinho afastado, não é isso? Porque assim, ó, tu pode até agora ter alguém que te oriente. Tu pode até agora ter o CEISC pra te levar. Mas lá no curso de formação, lá é tu contra tu mesmo e contra os outros 1000 se for na ESA ou contra os outros 300 se for na EAR, porque todo mundo quer ir melhor que tu, porque querem ir pros melhores locais. Então, Exatamente. te prepara para enfrentar um estudo muito, mas muito forte aqui e não pensa, eu passei o 6 que me levou. Nós vamos te levar, fica tranquilo. Mas lá dentro tu vai ter que continuar estudando tanto quanto aqui. Até porque, não sei na ESA, mas na EAR nós tínhamos prova de matemática, português, redação, é mais difícil que a prova de ingresso. Ou seja, selecionava mesmo lá dentro. E nós chamávamos de bola-bola, que era o 60, né? Mas não adiantava tirar 60. Tu tirava 60, tu ia ficar em 300, 400. Não vou dizer outros locais aqui, vai que o colega esteja ouvindo aí, né? Tá? Mas tu não conseguia, como o meu objetivo era voltar para Santa Maria, minha cidade natal, eu consegui, eu fiquei em 36 dos 400, fiquei bem. 36º, então eu consegui voltar. Agora, porque eu me dediquei, e não tem mágica. E a intensidade distorce o tempo. O cara fala assim, mas é pouco tempo. Então bota mais intensidade, pô. Boa. A intensidade distorce o tempo, não tem jeito. Se eu estudar 2 horas por dia, eu vou passar? Vai passar. Mas se eu estudar 4 horas, será que vai passar? Melhor ainda. colocado. Mas se eu só tenho 1 hora, então dê o gás nessa 1 hora que você tem, pô. Dá o seu máximo. Aproveitando a tua fala, dá pra conciliar, e qual seria a dica do Marcos para conciliar trabalho, para conciliar o estudo, né? Família e quem sabe a rotina militar, porque tem gente que tá nos ouvindo aqui que é soldado, que é cabo, que é sargento temporário, né? Que é sargento de carreira e vai fazer SpaceX, né? Tem essa turma que já tá na vida militar e muita gente tá na vida militar, até porque esses caras ganham transferência quando vão, né? Eles já saem ganhando bem. Olha que interessante, tu é soldado em Santa Maria, tu é transferido pra ESA, ganha uma grana. Já ganha uma grana. Farpela. Já ganha alguma baba ali que já dá pra te manter muito bem. E olha que interessante, tu vai pra... Depende de escola, né? Mas a ESA é em Três Corações, né? Três Corações. Tu vai pra Ezié, no Rio de Janeiro, né? Tem Ezié, no Rio de Janeiro. Pô, imagina no Rio, tu pode ir pro Pão de Açúcar. O cara que vai fazer ali manutenção de comunicação, material bélico. Fica no Rio. Fica no Rio. O período básico ali é o Rio e depois, se não me engano, a qualificação é no Rio também. No meu ano, foi o último ano que teve período básico para todo mundo. Pro pessoal de arma no Rio. E aí era de acordo com a classificação. Como eu fiquei bem classificado, eu fiz o período básico no Rio, no primeiro grupo de artilharia antiaérea. Eu sou carioca. Carioca da onde no Rio? Então, eu morei quase a vida toda, enquanto estava no Rio, em Itaipuaçu, na cidade de Maricá. É uma cidade que tem depois de Niterói. Maricá, já ouvi falar assim. Tinha aluno, tinha colega. Ali. O Rio de Janeiro é muito forte em militar, né? Sim. A Marinha do Brasil praticamente são carioca, né? Sim. E qual seria, então, a tua dica para essa conciliação entre trabalho, estudo, rotina militar ou rotina familiar? Organização. Não tem pra onde correr. É assim, ó. Isso é comprovado neurocientificamente, né? Quando você estuda o mais cedo possível, que o seu cérebro está mais descansado, você tem uma capacidade de aprender melhor, de memorizar melhor. Então, vamos dizer que eu tenho minha família, tá? Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos e eu já sou militar, que a rotina ali é um pouco mais puxada. Se eu tenho que sair de casa às 6 horas da manhã, eu posso me acordar 4h30 da manhã e estudar até às 6. Já ganhei 1h30 de estudo. Isso aí E a maioria vai estar dormindo nesse horário. Exatamente. E assim, ó, seus filhos estão dormindo, sua esposa está dormindo, então você não vai ter interrupções, você vai conseguir se dedicar. Vai pro trabalho. Na ida pro trabalho, você pode assistir uma videoaula de revisão, uma videoaula de resolução de questões, por exemplo, de algum assunto que você já estudou. Às vezes a pessoa diz assim, tá, mas aí eu dentro de um ônibus, eu no carro, eu não vou absorver muita coisa. Tudo bem, mas é melhor 30% de 100 do que 0% de 100. Eu indico pro pessoal fazer isso com conteúdos que ele já estudou, principalmente resolução de questões. Por quê? Olha que incrível que isso é, se a pessoa parar para analisar, né? Pra gente memorizar algum conteúdo, é interessante que nós tentemos recuperar toda aquela informação que a gente quer sem ler nada.
Então eu não vou ler um resumo e depois tentar lembrar. Não, eu vou tentar lembrar sozinho. Pô, qual é a fórmula de tal coisa? Qual é a fórmula de uma progressão geométrica, progressão aritmética? Você puxa aquilo ali sozinho. E aí, quando você tá, por exemplo, no ônibus, indo pro trabalho, o professor fala uma questão. Quando ele fala, antes dele resolver, você dá um pause. E aí o que você vai fazer? Faz a questão. Caraca, isso aqui é assim, assim, assim. Pô, essa questão aqui de história. Pô, esse momento histórico aconteceu isso, isso, isso. Você começa a fazer uma revisão ativa daquele conteúdo. Depois você dá o play. E essa tu não vê se você esquece mais. Então, você não precisa necessariamente... para fazer uma revisão, eu preciso sempre parar, sentar. Não, eu já posso ir aproveitando. Tá na academia? Tá na academia. Eu fazia muito isso. Eu saía pra correr, botava resolução de questões na videoaula e ficava ouvindo, correndo. 1 hora correndo, 1 hora de revisão. Então, assim, é o ideal? Não é. Mas se a gente tem esse tempo que pode somar, é melhor ter esse tempo a mais do que não ter. Do que não ter. E aí você vai pro trabalho, chega lá, trabalha, horário do almoço. Estuda mais um pouquinho. Meia horinha que seja, já é alguma coisa. Na volta pra casa, exatamente a mesma coisa. Você pode chegar em casa, jantar com a sua família, ter um momento de descontração ali, ficar um pouco com seus filhos. Dê um determinado horário, conversa com a sua esposa, ela vai entender a importância de e você ela estar estudando. precisa entender e tem que ser tua parceira nisso. Exatamente, isso faz muita diferença. Pra você que é esposa, pra você que é filho, se o teu pai, se o teu marido tá estudando, é um momento importante não só pra ele, mas pra você. Então vale a pena respeitar. Esse período é curto, muda a vida depois. Exatamente. E aí, ela entendendo isso, ela já vai saber, pô, vamos dizer, de 8 às 9 da noite, eu tenho que dar um tempinho aqui, dar uma segurada nas crianças pro meu marido poder estudar, pra minha esposa poder estudar. E aí você estuda mais 1 horinha. E aí se você for parar pra analisar, você já estudou 1h30 pela manhã, você estudou meia horinha indo pro trabalho, meia horinha voltando pro trabalho, meia horinha na hora do almoço, 1 horinha à Soma noite. isso. Se você somar isso, já dá muito tempo de estudo. Então, e aí o que você faz? Você já dorme mais cedo, né? Tenta deitar ali mais cedo. Visando acordar às 4h30 Visando acordar pra mais começar cedo no dia tudo de seguinte novo. pra começar de novo. Ah, mas eu não tenho tempo pra dormir o suficiente. Então, infelizmente, você vai ter que dormir menos. Não, faz o seguinte, diminui então o teu sonho. Ou diminui o sonho, exatamente. Mas olha só, Marcos, eu percebo da tua fala que tá diretamente relacionado ao teu esforço com aquilo que tu quer. Exatamente. Não é aquele o talento e a motivação, não é isso? Vai superar o talento. Mas eu acho que ficou faltando um pontinho quando eu te fiz uma pergunta assim, entre falta de conteúdo e organização. Sabe o que eu tenho medo, cara? Do acumulador de conteúdo. Melhor, do acumulador de material. O acumulador de material é aquele, esse curso é legal, esse curso é legal, esse curso é legal. De repente ele tem 3 cursos, não sabe nada de nenhum daqueles cursos e a prova chegou. Então eu tenho muito medo disso. Acúmulo de material, não é acúmulo de conteúdo, mas acúmulo de material, tá? E não ser organizado. E o edital fica infindável, porque você estuda por um, estuda por outro, estuda por outro, você nunca vai ver todo o conteúdo. Nunca vai ver todo o conteúdo e nem precisa, né? Por quê? Porque a gente vai direcionar ao que interessa. E se tu tivesse que fazer algo diferente hoje, não eu tô dizendo assim em carreira, sair do exército, ir para o batalhão de bombeiros, para depois se tornar PRF. Se tu tivesse começando do zero hoje, o que tu faria diferente, se é que tu faria alguma coisa diferente, dentro da tua anterior realidade? E se a tua realidade sempre fosse essa, o que tu faria diferente hoje pro Marcos concurseiro? Se o Marcos tivesse hoje 18 anos, além de fazer o CEISC militar, obviamente, tá? O que tu faria de diferente pensando no teu futuro? Então, vamos lá. Tendo um bom curso, tá? Hoje o CEISC militar vai entregar tudo que o aluno precisa para poder passar nos concursos. Isso é fato. Fato. Você comentou um pouco aí sobre acúmulo de material. Não precisa comprar 300 cursos diferentes. Isso só vai prejudicar os seus estudos. O que hoje eu faria de muito diferente? Foi o que você falou em relação à organização, principalmente. E o concurseiro é uma raça ruim, né? É um bicho problemático. Porque ele nunca acha que tá bom. Ele sempre acha... Aí chega um amigo e fala assim, não, cara, tem um bizu aqui. Aí, meu irmão, quando vem os amigos que nunca passaram em nada com bizu, o cara começa a acumular material, começa a ter um estudo ali bem conturbado. Então, você pegar um material que realmente você confie, tá? E, inclusive, é por isso que eu aceitei a proposta do CEISC de vir aqui para poder trabalhar também nesse projeto, estar com vocês nesse projeto. Por quê? Porque é um projeto que eu acredito. Eu estava agora no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Sim. Eu fiquei ali esperando os alunos saírem e tal.
E aí vários vieram falar assim, cara, você é do CEISC, né, e tal, pô, passei pra OAB estudando pelo CEISC. Pô, eu tinha estudado para um outro curso, passei, pô, estudando pelo CEISC. E várias pessoas vieram comentar. Eu pensei assim, pô, graças a Deus eu tô no lugar certo, no lugar que entrega resultado realmente. Entrega o que o aluno precisa. 270 mil, mais de 270 mil advogados nós já aprovamos. Porra. 2 em cada 3 são alunos nossos. E tudo isso que a gente usa no militar, na OAB, validado já para os CEISC Para os militar. CEISC militares. Então, pô, a minha noiva, né, a Bruna, Sim, ela passou agora na primeira fase do concurso de delegado aqui, estudando com o CEISC também. Conosco. Tanto é que ela tá vindo agora também trabalhar no CEISC, porque a gente realmente acredita, né, no projeto. Então, você tendo um bom curso e seguindo a organização que aquele curso vai te dar, um cronograma que o curso vai te dar, que ele vai te indicar, a maneira como ele vai estudar, e você seguir aquilo ali sem ficar inventando moda, sem ficar o tempo todo pesquisando na internet como que eu vou fazer isso, como que eu vou pegar um outro material, como que eu vou estudar não sei o quê. Cara, não precisa. E sabe o que hoje corrobora, não vou dizer corrobora, o que reforça esse problema são as IAs. Ah, o professor fala aquilo, será que é aquilo mesmo? Se alguém aqui do CEISC Militar falar que é, tu acredita. Tu vai perder tempo se tu for na IA para buscar aquilo que nós já falamos em sala. Exatamente. Então eu acho que, em resumo da tua fala, seria o quê? O Marcos hoje confiaria mais na orientação que ele recebe? Na orientação. Porque o meu estudo, no início, ele foi muito desorganizado. Não ter alguém para te indicar o que você deve fazer é muito ruim. E você perde muito tempo fazendo coisas que você poderia fazer muito mais rápido, com assertividade muito maior. Então, pô, eu parar hoje, se eu chegar para o aluno, às vezes os alunos me perguntam assim, como é que você fez para passar para a ESA? Falo, tá, os 3 últimos meses antes da prova ou o que eu fiz antes? Porque o que eu fiz antes era tudo errado, se eu te ensinar, você tá ferrado. Então, pô, quando eu entrei para um curso que o professor falou assim, beleza, meu filho, tu tá fazendo tudo errado, senta aqui agora que eu vou te ensinar direitinho. Aí sim as coisas começaram a funcionar. E tu confiou naquele cara? Tive que confiar. Eu cheguei, eu era bom em matemática, né? Como eu falei, sempre tive facilidade. Então, pô, em matemática eu tava voando. Mas se eu continuasse estudando história e geografia, primeiro, estudava só quando eu queria. E eu quase nunca queria, porque eu nunca gostei da matéria. Estudava de um modo errado. Não sabia fazer revisão. Eu não ia passar. Quando o professor chegou pra mim e falou assim, meu filho, olha só, você tá indo muito bem em matemática, mas não é só matemática que vai te aprovar no concurso, não. Ou você senta aqui e aprende o que eu vou te ensinar agora, ou então não vai dar certo. E eu confiei nele, aí sim as coisas começaram a funcionar. Perfeito. Aí veio um simulado, depois outro. Então seria confiar naquele que está te orientando. Exatamente. Perfeito. Não ficar inventando moda, não ficar procurando soluções mirabolantes, mas o chat GPT me falou que eu tenho que fazer não sei o quê. O chat GPT ele pode te dar um monte de informação que você não sabe de onde vem, você não sabe quem deu aquelas informações. Você vai acabar pegando bizu com pessoas que nunca nem passaram no concurso. Então, cola com quem realmente entende, com quem vai te direcionar. Porque eu penso... quem já esteve onde você está hoje. Exatamente. Você tem que ouvir, é isso aí. Ou alguém que está indo para o mesmo caminho que você e está bem orientado, uma pessoa que leva isso a sério. Às vezes você tem ali um canga de estudo que, pô, com ele você vai trocar informações e tal, o que ele faz, como que ele está melhorando. E aí você ouve quem já está lá ou quem já esteve lá. Não tem como você chegar para alguém e falar assim, cara, como é que eu faço para passar em concurso? E a pessoa nunca passou em nenhum. E vai te ensinar. Às vezes, a gente tem um certo boicote, até inconsciente, até dentro de casa. Tem alunos que falam assim, cara, o meu pai não me incentiva a estudar, porque ele sempre trabalhou na roça e ele acredita que concurso é carta marcada. Só passa quem tem conhecimento. E assim, ele tá falando isso, ele te ama, ele tá falando isso porque ele realmente acredita nisso. Mas, infelizmente, você não pode dar ouvido para quem nunca conquistou alguma coisa que você queira. Quando você começa a estudar, você começa a conversar com pessoas que já chegaram lá, começam a abrir portas, janelas para você que você nem imaginava que existiam. Quando você começa a entender que existe concurso público, aí você começa a ver, pô, existe concurso para ser militar, existe concurso para ser policial, também existe para ser auditor, também existe para ser juiz. Quando você começa a estudar, você começa a ver a quantidade de portas que podem se abrir para você. Aí você fala, cara, tá aqui. Se eu quero ser juiz, eu posso ser juiz. Hoje, o que eu posso fazer? De acordo com a minha realidade, eu não consigo parar para me dedicar só para ser juiz. Mas a ESA tá no meu alcance. Eu tenho idade, eu consigo estudar. Usa como trampolim. Exatamente. Eu posso ser sargento do Exército. Depois eu posso fazer uma faculdade de Direito enquanto tiver sendo sargento do Exército. Eu tenho um primo que era oficial da Marinha, fez colégio naval, escola naval, o Jader.
que eu até comentei contigo esses dias que vai estar lá no Congresso Militar. Sim. Colégio Naval, Escola Naval, fez faculdade de Direito, pós-graduação em Direito Militar, se especializou em licitações e contratos, até que chegou uma hora que ele falou assim, pô, a Marinha tá pequena pra mim. Saiu da Marinha. Hoje tá dando palestra de um monte de coisa que ele gosta, fazendo curso de coisa que ele gosta. Então, assim, ele não entrou pra Marinha pensando num trampolim, mas acabou sendo. Então... Como aconteceu comigo e contigo. Exatamente. Quando você começa a descobrir tudo que pode acontecer contigo, tudo que você pode conquistar, e você consegue organizar o que você quer e como você vai fazer para chegar lá, você vai ver que tem muitas possibilidades. Hoje, seis militares, com o valor que é, da maneira que é, com a qualidade que tem, você sendo sargento do Exército, você sendo sargento da Aeronáutica, qualquer coisa você pode conquistar depois disso. Perfeito. Ah, não é o meu sonho. Beleza, mas se esse objetivo tá um pouco mais perto e ele vai te fazer alcançar o seu sonho principal, por que não ir? Hoje eu faço faculdade de Educação Física porque eu gosto. Eu não preciso fazer alguma coisa porque eu tenho que fazer pra sobreviver, não. Porém, se eu hoje precisasse fazer alguma coisa para sobreviver, eu ia fazer. Então, mas meu sonho não é ser militar. Beleza, mas ser militar vai te proporcionar alguma coisa que pode te levar pro seu sonho até mais rápido. Então, a pessoa tem que parar para analisar tudo isso. E tem muita gente, claro, que tem o sonho de ser militar. Para esse, meu irmão, aí é um prato cheio. E tu já respondeu, mas só a gente está já se encaminhando para o final. Em poucas palavras, o que a aprovação no concurso militar representou para o Marcos, aquele Marcos lá do interior do Rio de Janeiro? E qual é o conselho que tu daria para alguém hoje que está pensando nisso, mas também já está tirando o motor, já está desistindo? E uma coisa, antes de tu responder, só para pontuar aqui para os colegas, quando ele fala canga, é o parceiro, né? Aquele cara que tá sempre com ele. E tem uma coisa importante que eu gosto de falar, que tu é a média das pessoas que tu convive, que você anda. Então, se você quer ser militar, se você quer seguir uma carreira militar, procure andar com pessoas que tenham esse mesmo objetivo. Ah, Mauro, mas a minha turma ela é mais voltada para aquilo. Veja, a tua turma quer o que tu quer? Será que a tua turma de amigos quer o que tu quer? Então o objetivo agora é eu me tornar militar de carreira. Procura andar com quem é militar de carreira, com alguém que tem o mesmo objetivo que tu. Por quê? Porque nesse momento tu vai ser a média daquelas pessoas. Se tu só andar com pessoas que não estudam, por mais que tu queira estudar, vai vir aquele convite pra festinha, vai vir aquele convite pra viagem. Agora, se tu só andar com pessoas que estudam, vai vir aquele convite, cara, vamos fazer aquele simulado lá que tá rolando uma bolsa, vamos fazer aquele simulado do CEISC, que quem sabe vai dar uma bolsa pra nós, vamos se inscrever no CEISC, entendeu? Então, só fechar um parênteses aqui, procure andar com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. E aí, Marcos, o que a aprovação do concurso militar representou e o que tu diria para aquele cara que quer, mas já tá desistindo? Então, a aprovação em si e me tornar militar foi o que mudou a minha vida, mudou o rumo que a minha vida estava tomando. Como eu disse, né, eu me formei na escola com 20 anos de idade. A partir do momento que eu fui aprovado no concurso, primeira coisa que você começa a pensar, eu posso. Se eu conseguir isso aqui, o que mais eu não vou conseguir? Tanto é que consegui aprovação em vários outros concursos. Quando você começa a estudar muito e você consegue uma primeira aprovação, às vezes pode não ser algo tão grandioso assim para outras pessoas, mas para você vai significar muito. Quando eu passei para aprendiz de marinheiro, não era nem de longe onde eu queria ficar. Eu queria ESA ou EAR. Quando eu passei, eu já fiquei assim, meu irmão, não é que deu certo isso aqui, cara? Eu posso. Então, se eu continuar estudando, eu vou passar no concurso que eu quiser. Só um parênteses. Fale o que falar do Brasil. Eu sou muito brasileiro, cara. Eu sou muito brasileiro mesmo. Eu não curto muito quem não fala bem de nós. Mas aqui no Brasil, a gente é o que a gente quiser ser se a gente estudar. Existem alguns países ditos de primeiro mundo em que para você ser oficial tem que ter indicado no senador. Para você ser sargento tem que ser indicado por um deputado distrital. Ou seja, aqui não. Aqui seja você quem for, se você quiser ser oficial, se você quiser ser graduado, se você quiser ser polícia, se quiser ser carreira tribunais, estuda que consegue. Né? Então, claro que uns têm mais oportunidade, outros têm menos, mas aquele que tem menos aumenta o esforço e alcança aquele outro. Exatamente. Eu costumo dizer que a linha de partida não é a mesma para todo mundo, mas aquilo que eu falei, a intensidade distorce o tempo. E você pode demorar mais, mas você vai chegar. Concurso público não é um tiro de 100 metros, né? É quase que uma ultramaratona. Isso. Você vai ficar ali até você passar. E
o estudo, de maneira geral, ele muda a vida. E eu não falo nem só em relação a concurso, até quem vai fazer uma faculdade, o estudo muda a sua vida. Até para aquele que já está colocado no mercado de trabalho, a cada curso que ele completar, a estatística diz que aumenta o salário dele tanto percentual. Exatamente. E assim, trazendo para o concurso, né, que foi o que a gente fez aí a nossa vida toda, foi o que mudou a nossa vida, o concurso público, de maneira geral, ele muda a sua vida. E principalmente quando a gente fala de militarismo, ele consegue pegar um menino, adolescente, independentemente da idade, mas eu já tenho 22 anos. Pro militarismo, você ainda é um adolescente e transforma esse cara num homem. Você vai passar por coisas lá dentro que aqui fora você nunca passaria. E quando você passa por isso, você pensa assim, meu irmão, se eu já passei por tudo isso, o que eu não consigo aguentar? Perfeito. Eu, depois que já estava na PRF, passei por um momento muito difícil em 2022, achei de repente ali que minha vida ia acabar e foi tudo um problema assim absurdo que eu tive na minha vida. Mas o tempo todo eu pensava, cara, eu já passei por tanta coisa, não vai ser isso aqui que vai me destruir. E aí, quando você começa a entender a grandiosidade que é uma instituição militar, as coisas que você vai passar lá dentro que não serão fáceis, para quem tá pensando assim, não, eu vou entrar lá que depois que entrar é só lazer. Não é. Curso de formação é difícil, você tem que estudar, vai dormir pouco. Lá você vai aprender uma coisa que é o espírito de cumprimento de missão. É assim, ó, aluno, você tem que fazer tal coisa até amanhã, 6 horas da manhã, me entrega pronto. Dá teu jeito. Você vai ter que dar seu jeito, pô. Quando você começa a viver essas coisas, você começa a vir aqui pra fora e falar assim, cara, o que eu não vou fazer? Qualquer coisa eu consigo. Ah, eu tô passando por uma dificuldade. Beleza, já passei por muita dificuldade também. Lá no curso de formação, tem na ESA principalmente, ali na infantaria, no final tem uma marcha, que é a General Pinheiro, que são 42 quilômetros de marcha se você não errar o caminho. Na minha patrulha a gente errou o caminho 4 quilômetros, a gente errou 4 para ir, depois teve que voltar os outros 4, né? Então deu 50 quilômetros a nossa marcha. E aí você anda, e você dorme enquanto você tá andando. Eu já dormi agarradinho no cara da frente. O cara dorme, a gente dorme. Agarra no cinto de instrução do cara da frente, fecha o olho e vai. Durante a madrugada a gente pegou um cabo solteiro, que é aquela corda grandona, né? Isso. Passamos por dentro da alça da mochila, porque toda hora tinha alguém que ia dormindo assim, ia indo pro lado. Então, quando você começa a passar por tudo isso, você fala assim, cara, eu aguento qualquer coisa que vier. Se hoje eu quiser estudar para um concurso e eu não tiver tempo, e eu precisar estudar até de madrugada, eu vou estudar, pô. Eu já passei por isso em outras situações. Eu tenho um problema familiar que alguém da família precisa estar centrado para resolver o problema. Eu vou ser o cara que vou resolver o problema. Tu é o cara que eles vão ligar quando tiver com problema. Exatamente. Hoje em dia, não só por ser policial, mas por toda a carreira que eu tive, eu já completei 18 anos de serviço ao todo, quando as pessoas têm qualquer problema em relação a qualquer coisa, me ligam e falam, cara, você que já passou por muitas situações na sua vida, o que você faria nessa situação aqui? Irmão, tem outra coisa, a gente traz militarismo pra tudo. ESA-ON. Estacione, sente, alimente-se, oriente e navegue. Hoje em dia, eu faço isso pra tudo. Tô com um mega problema. Beleza, peraí. Vou parar, vou comer alguma coisa, abaixar aqui meu batimento cardíaco, vou pensar, me orientar, o que eu vou fazer e vou começar a fazer. Então, quando você passa por uma instituição militar, a sua vida muda absurdamente em todas as áreas. E você pode deixar de ser militar, mas o militarismo nunca sai de você. Nunca sai de você. É isso aí. Queria muito agradecer a presença do Marcos aqui. Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Ver o teu crescimento nessa história, começada lá na ESA, estar onde tu está hoje, sendo nosso professor aqui, nosso mentor de técnicas de estudo, um policial rodoviário federal, numa instituição de corpo como é a PRF, realmente é muito, mas muito atraente para os nossos alunos. Então, Marcos, meu muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, se tu quer estudar com chances reais de aprovação, que é aumentar a probabilidade de aprovação, aqui no link tem, aqui na bio, aqui embaixo, na descrição, tem o nosso link, vem para o CEISC Militar, que a gente vai estar aqui para fazer tudo que a gente já faz na OAB e faz no concurso civil, pegando na tua mão e te levando para as carreiras militares. Marcão, muito, muito obrigado. Professor, muito obrigado pelo convite. É isso, tá sempre Conversaremos aberto aqui. Mais vezes ainda, se Deus falar quiser. Mais experiências. Se deixar, a gente fica conversando aqui até... Se quiserem, comente aqui embaixo que o Marco volta e ele conta outras histórias, o que pode ser contado lá do PQD. Obrigadão, fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Falou, pessoal. Um abraço aí. Contem comigo aí pra precisar. Tamo junto.